Olá, cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja. Bem-vindos a mais um episódio do Beer School. O episódio de hoje ele já foi bastante pedido, que é sobre como recuperar a levedura de garrafa que foi refermentada em garrafa. Quando você tem uma cerveja, uma cervejaria famosa, ela faz uma cerveja, ela não pasteuriza essa cerveja, você pode ter condições de pegar essa levedura para você. A gente vai basicamente fazer um starter com a levedura que está na garrafa, só que um starter em condições um pouco especiais, porque a levedura lá está frágil, apanhou bastante, elevou a temperatura, desceu a temperatura. Só que a gente tem que fazer umas ressalvas antes de prosseguir isso daí, porque apesar de ser possível recuperar a levedura, a cervejaria ela tem meios para proteger a própria levedura se for de vontade dela, ou o processo dela vai gerar uma levedura no final que não é exatamente a levedura que você quer. São basicamente dois casos. Por exemplo, a cerveja ela pode ser fermentada com dois tipos de levedura. Uma prática não muito usual, mas é possível. Às vezes você quer usar uma levedura que ela tem uma característica sensorial, um aroma muito alto, um sabor muito alto, só que ela é pouco atenuante. Você quer fazer uma cerveja bastante atenuada. Então o que você faz? Você usa essa levedura nos 3 primeiros dias e termina a atenuação com uma levedura mais atenuante. Quando você for fazer o recolhimento dessa levedura na garrafa, você está fazendo o recolhimento de duas leveduras, que elas atuam em períodos diferentes. E se você for reproduzir elas, supondo que elas se desenvolvam da mesma forma, você vai acabar tendo um produto final diferente, porque você vai iniciar sua fermentação já com as duas leveduras. E o outro caso é se a cervejaria ela quiser proteger a levedura dela, ela pode fazer a fermentação com a levedura dela, utilizar um processo de separação como centrifugação para separar toda a levedura dela e usar uma levedura totalmente diferente para fazer a refermentação na garrafa. Incluindo essas duas possibilidades e considerando que nossa cerveja ela não foi pasteurizada, ela foi refermentada na garrafa, a gente pode fazer esse reaproveitamento da levedura de forma relativamente bem simples. Então, para fazer isso, eu tenho aqui uma Sierra Nevada Torpedo, uma cerveja muito boa. O primeiro passo que a gente precisa é deixar isso daqui decantar. Essa levedura ela vai ter que decantar. Então a gente vai deixar ela na geladeira, numa temperatura bem baixa, na temperatura mais baixa que você tiver dentro da geladeira, 2 graus, 1 grau, para ela sentar no fundo nesse tempo. E se você tiver condições, ter mais de uma garrafa, porque você vai ter mais probabilidade de ter levedura viável em mais de uma garrafa. Eu peguei uma só porque essa cerveja aqui na minha cidade ela custa R$30. É um valor elevado para o que a cerveja oferece, na minha opinião. E a diferença daqui para o starter é que aqui precisa de muito, mas muito cuidado. Qualquer coisa pode infectar a sua cerveja, porque você tem uma contagem de células viáveis extremamente baixa. Então, para fazer isso, a gente vai tentar ter um cuidado um pouco maior. Eu vou estar aqui com uma lamparina para criar com uma chama para criar aquela região protegida aqui em volta. Os procedimentos que a gente vai seguir aqui são exatamente os procedimentos que a gente seguiu no starter, com algumas ressalvas. Só que esse starter que a gente vai fazer vai ser um starter menor. Esse primeiro starter a gente vai ser uma reavivação da levedura. E a gente vai fazer ele numa concentração de açúcar bem menor. Porque o açúcar, como vocês já viram em outros vídeos, já viram em outros lugares, ele exerce uma pressão osmótica sobre a célula e ele pode danificar a célula, tanto que é por isso que faz a hidratação com água. No nosso caso aqui, a gente vai usar OG 1.020 e geralmente o starter é feito com 1.030, 1.034, até 1.040. E eu vou usar o levedo de cerveja também para atuar como nutriente, que foi o papo que a gente teve no último vídeo. Para preparar esse starter, a gente vai fazer ele com apenas 100 ml de água. Já tenho aqui 100 ml de água. E eu vou adicionar nesse mosto 6 gramas de DME, apenas 6 gramas. Então aqui 6 gramas de DME e a gente além disso vai adicionar um pouco do levedo de cerveja. Eu peguei meio comprimido daqueles que eu falei, que aqui tem 150 miligramas de levedo de cerveja. Vou dar uma amassada nele e vamos pôr tudo isso para aquecer. O que eu vou fazer agora é levar lá no fogo, deixar isso daqui ferver por uns 5 minutos e tampar isso daqui com papel alumínio. Lembrando que eu já vou deixar a barra magnética aqui dentro porque ela vai sanitizar junto. Agora que o nosso mosto de DME está frio, a gente vai pegar a levedura em si. Minha lamparina ela não está muito boa e tem um ar aqui atrapalhando. A gente vai deixar um pouco aqui na chama, a boca da garrafa.
cerveja bonita, hein? Cor linda. Vou tirar um pouco aqui. Vou tirar mais um pouco ainda. Vou deixar só o fim da cerveja. Então não sobrou quase nada ali. Quase nada. Pegar isso aqui. Adicionar esse conteúdo aqui dentro. E agora a melhor parte do dia. Olha que cerveja linda. Vai colocar lá no agitador magnético. Deixar isso aqui por 24 horas. Vamos ver se a gente tem atividade. Se não tiver, vamos deixar por 48 horas. Agora faz quase 24 horas que eu fiz a inoculação da levedura. Já estou aqui em casa. Eu trouxe ela para eu acompanhar aqui. Nesse tempo o agitador magnético ele parou de funcionar. Na verdade ele nem começou a funcionar. Então eu fiz sem agitação. E mesmo assim o resultado foi surpreendente. Olha aqui como tá. Olha a quantidade de levedura que foi produzida. Quantidade muito grande. Ainda mais para não ter agitação. E isso ele aconteceu mais ou menos em umas 6 horas. Eu terminei de fazer isso meio-dia. Fui lá às 6 da tarde pegar o Erlenmeyer. E já tinha uma decantação bem grande. Daí eu agitei, mais um pouco. Aí trouxe aqui para casa e agitava de hora em hora. Já que estava sem agitador, né? E o resultado me surpreendeu demais. Então eu tenho uma grande quantidade de células aqui. E agora são células saudáveis, são células mais fortes, elas já foram revigoradas. Então a gente pode começar a partir aqui para fazer um starter de verdade. Então agora eu vou fazer mais 2 etapas de propagação exatamente iguais. Vou fazer uma propagação agora em 250 ml, depois vou fazer uma propagação em 1, 2 litros, depende de quanto de células que eu quiser. E daí eu já vou estar apto a usar. Os procedimentos vão ser exatamente o mesmo, e se vocês quiserem repetir, então vou fazer exatamente a mesma coisa que foi feito até agora, mas agora em vez de usar aquela concentração de DME tão baixa, a gente pode aumentar um pouco a concentração de DME. E o próximo vídeo é sobre captura de leveduras selvagens. Esse vídeo ele vai demorar um pouco, porque o processo ele é um pouco mais demorado. Na verdade eu estou fazendo ele já, mas você tem que esperar as coisas acontecerem. Beleza? Então, pessoal, até semana que vem.